Existem mistérios que o tempo deveria ter apagado, mas que permanecem vivos, desafiando a inteligência dos maiores gênios e computadores da nossa era. O Mundo Supremo mergulha hoje nas páginas amareladas do manuscrito Voynich, um livro do século XV, que é considerado o objeto mais enigmático da história da humanidade. Composto por 240 páginas de um pergaminho feito de pele de vitela, o livro está escrito em uma língua ou código que ninguém, absolutamente ninguém, foi capaz de traduzir, desde que foi descoberto por um livreiro polaco em 1912. O manuscrito tem sido o túmulo da reputação de criptógrafos, que venceram códigos de guerra, mas falharam diante destas linhas. O texto flui de forma natural, com uma caligrafia elegante que sugere que quem o escreveu dominava o idioma com perfeição, não parecendo uma sequência aleatória de símbolos. As ilustrações que acompanham o texto são ainda mais perturbadoras, exibindo plantas que não pertencem a nenhuma espécie conhecida na botânica terrestre. Existem diagramas astronômicos complexos, círculos zodiacais e figuras de mulheres em banhos estranhos, conectados por tubulações que parecem veias ou sistemas orgânicos desconhecidos. Algumas teorias sugerem que o livro é um tratado de medicina alquímica avançada, escrito por uma civilização perdida que detinha conhecimento sobre a natureza que nós esquecemos. Outros pesquisadores defendem a ideia de que o manuscrito Voynich é de origem extraterrestre, servindo como um guia deixado para trás por visitantes de outro sistema solar. A análise de carbono 14 confirmou que o pergaminho foi fabricado entre os anos de 1404 e 1438, eliminando a hipótese de ser uma farsa moderna. Inteligências artificiais de última geração foram utilizadas para tentar encontrar padrões na estrutura das frases, mas os resultados foram inconclusivos e contraditórios. A estrutura linguística do manuscrito possui leis próprias, com palavras que se repetem de maneira rítmica, o que descarta a possibilidade de ser apenas um amontoado de rabiscos sem sentido. Para entender a magnitude deste enigma, precisamos olhar para os detalhes das seções que dividem esta obra misteriosa e aparentemente sem lógica humana. A seção botânica apresenta centenas de desenhos de plantas, raízes e folhas, mas os botânicos modernos afirmam que estas plantas parecem ser híbridos impossíveis de espécies diferentes. É como se o autor tivesse o conhecimento de uma natureza paralela, onde a flora evoluiu de uma maneira completamente distinta daquela que conhecemos no nosso planeta. Na parte astronômica, vemos representações do Sol, da Lua e de constelações que não correspondem exatamente ao céu observado na Europa medieval, o que levanta suspeitas sobre a localização do autor. A seção biológica é talvez a mais bizarra, mostrando figuras femininas mergulhadas em fluidos verdes, ligadas por canais que parecem representar processos de regeneração ou purificação vital. Ao longo dos séculos, o manuscrito passou pelas mãos de personagens históricos poderosos, incluindo o imperador Rodolfo II, que acreditava estar diante de um segredo alquímico supremo. Criptógrafos da Segunda Guerra Mundial, acostumados a quebrar os códigos nazistas mais complexos, dedicaram anos de suas vidas ao Voynich e terminaram suas carreiras em total frustração. Muitos acreditam que o autor utilizou um método de criptografia tão avançado para sua época, que a chave para a leitura só será encontrada quando mudarmos a nossa percepção sobre a língua. Alguns linguistas propõem que se trata de uma língua artificial, criada com regras gramaticais perfeitas para esconder segredos que poderiam levar o seu autor à fogueira da Inquisição. A teoria da língua oculta sugere que as palavras são, na verdade, abreviações latinas ou raízes de dialetos europeus extintos, montadas em um quebra-cabeça que exige uma mente fora do comum. O livro já passou pelas mãos de imperadores, alquimistas e cientistas modernos, mas todos eles permaneceram em silêncio diante da barreira intransponível de seus segredos. Seria o Voynich, um diário de um gênio solitário que via o mundo de uma forma que ninguém mais conseguia, ou um portal de conhecimento que ainda não estamos prontos para acessar? O perigo de um mistério como este é que ele nos lembra do quanto ainda ignoramos sobre o passado da nossa própria espécie e sobre as capacidades da mente humana. Há quem diga que o manuscrito é uma fraude medieval elaborada para extorquir dinheiro de colecionadores ricos, mas a complexidade estatística do texto contradiz essa afirmação. Nenhuma fraude daquela época conseguiria manter uma estrutura linguística tão consistente ao longo de centenas de páginas, com uma entropia semelhante às línguas naturais como o inglês ou o latim. Enquanto esse código não for quebrado, o manuscrito Voynich
continuará sendo um fantasma que assombra as bibliotecas, guardando verdades que podem estar além da nossa compreensão. O Mundo Supremo convida você a olhar para estas páginas e a se perguntar: se este livro contém a verdade sobre a nossa origem, estaríamos prontos para lidar com tal revelação? A jornada para decifrar o impossível continua, e cada página virada é um passo em direção a um abismo de perguntas que a ciência oficial ainda não sabe como responder. Talvez algumas coisas devam permanecer ocultas para que o mistério continue a alimentar a curiosidade que nos faz evoluir como buscadores da verdade eterna. A busca por respostas nos leva a questionar se o nosso alfabeto e a nossa lógica são suficientes para compreender civilizações ou indivíduos que pensavam fora da nossa realidade. Seja um mapa estelar, um manual médico ou uma obra de pura loucura genial, o manuscrito Voynich permanece como o maior desafio intelectual deixado pelos nossos antepassados. A cada nova tentativa de tradução, o livro parece se fechar ainda mais, como se possuísse uma consciência própria que protege o seu conteúdo das mentes que ainda não despertaram. Ficamos aqui com a imagem destas folhas de pergaminho que sobreviveram a guerras e ao tempo, esperando pelo momento em que a humanidade finalmente encontre a chave mestra. O Mundo Supremo seguirá acompanhando cada nova descoberta sobre este enigma, na esperança de que um dia possamos ler o que o autor tentou nos dizer através dos séculos.